cidade de Curitiba sempre foi um exemplo para o mundo. Ruas limpas, grandes áreas cobertas e a fama de ser a cidade sorriso. Mas poucos sabem o que existe por baixo da capital do Pinhão. Olha, eu acho realmente muito fantástico o jeito que Curitiba foi projetada, né? Sempre foi uma cidade bem vanguardista no que a gente pode dizer de mobilidade urbana. Todas as inovações nacionais da mobilidade eram testadas primeiramente aqui, né, em Curitiba, como foi o caso das canaletas de ônibus e de estação de tubo, os carros infantis, entre outras coisas. No começo dos anos 70, houveram alguns movimentos por parte da prefeitura de criar uma cidade mais humana, o que culminou na criação do calçadão da Rua 15. Ruas são fechadas aos carros para que as pessoas possam continuar vivendo numa cidade cada vez mais humanizada. O sucesso da Rua das Flores foi tão grande que houve uma pressão popular por mais ruas assim. O problema é que era inviável, né, criar ruas para pedestres, sendo que a cidade estava sofrendo com problema de congestionamento, né? A pressão popular aumentou e a prefeitura se viu obrigada a buscar soluções alternativas para o problema do número de automóveis. A população ficou dividida. A autorização para o começo das obras na paralela foi dada pelo governador durante evento que marcou a assinatura do termo e entrega dos alvarás necessários pela prefeitura. A Secretaria de Segurança divulgou um balanço oficial da manifestação de ontem. Em toda a cidade, 50 carros foram depredados. Você não introduz nada de novo sem resistência. Parte dos curitibanos criticavam essa medida do governo. Eles alegavam que as ruas subterrâneas eram obras superfaturadas, que iriam quebrar os cofres públicos apenas por vaidade. As pessoas não entendiam o quanto a obra era importante para a cidade. Além de deixar Curitiba bem mais bonita, as ruas subterrâneas iriam ajudar a diminuir a emissão de gases, taxa de acidente, aumentar áreas verdes, aumentar áreas de lazeres. Não eram dois, mas vários coelhos numa cajadada só. A prefeitura começou a construção dos túneis quase que instantaneamente. A obra deveria estar finalizada até o fim da gestão. A obra era muito ambiciosa para a época, e por esse motivo, a prefeitura passou a oferecer empregos na construção. Depois que o governo começou a notar o quão custoso era manter as vias no subsolo, passou a investir pesado em publicidade para convencer fábricas e trabalhadores a migrarem para lá, de modo a possibilitar investimento privado e arrecadação de impostos, né? Foi aí que surgiu a marca Subcuritiba, com uma forma de mudar o conceito que permeava o subsolo de ser um espaço só para carros, né, e se tornar uma nova opção de cidade, mais barata e popular. Foram centenas de campanhas e isenção de imposto, né, para que atraísse as fábricas e empresas de primeiro e segundo setor. Após isso, as grandes ofertas de emprego e casas populares oferecidas pelo governo foram suficientes para a população mais pobre ir em massa lá para Subcuritiba. Na década de 90, a prefeitura decidiu transferir todas as ruas da cidade para o subsolo, transformando Curitiba em um grande parque. Era necessário construir mais elevadores que levavam ao subsolo. Isso exigia investimentos pesados, tanto do governo quanto dos indivíduos. A classe mais pobre não podia arcar com a construção dos elevadores em suas casas. E com o incentivo da prefeitura, houve um grande êxodo da superfície. O projeto urbano de Curitiba é o desejo utópico de todas as cidades. Grandes espaços verdes, grandes construções ecologicamente corretas, uma cidade verdadeiramente humana. Mas é claro que isso só foi possível porque o maior problema de todas as cidades, o trânsito, foi resolvido. Ou melhor, camuflado.
Os gastos para a construção das vias foi estrondoso. O superfaturamento das obras foi tão grande que investigações foram feitas com a suspeita de fraude. A população de cima questionava os investimentos na cidade de baixo, enquanto a população de baixo sofria com as condições precárias de vida. As primeiras rachaduras começaram a aparecer. O grande problema dos anos 80 era a falta de acompanhamento das obras. Simplesmente começava a cavar só para mostrar resultados. Isso sem falar dos aquíferos, que foi completamente negligenciado. Só que isso, desde os anos 80, não desencorajou a continuidade dos planos. Isso sem falar também na contaminação das águas, tanto dos rios quanto do próprio aquífero. O termo desastre ambiental ganhou outra dimensão. O crescimento econômico da cidade não conseguiu acompanhar o crescimento físico. O município se viu em declínio, mas não havia mais retorno. A poluição do ar, falta de luz solar e os mais diversos acidentes fez a população de Subcuritiba adoecer. Foi estranho no começo, sempre fui acostumado a morar no verde, no meio das árvores. Mas quando a fábrica que eu trabalhava se mudou, não tinha motivo para ficar lá em cima. Ficou tudo muito mais caro, o aluguel ficou um absurdo, não tinha dinheiro para colocar elevador em casa e o ônibus era muito longe, então ficou tudo muito mais difícil. Mas agora eu já acostumei, acho que tá até melhor. Trabalho perto de casa, não preciso ficar subindo, tá ótimo. Subcuritiba foi a melhor coisa que aconteceu nessa cidade, viu? Porque não tem mais trânsito, vários parques ao ar livre, o ar puríssimo. Muito melhor do que várias cidades europeias que eu já visitei. E olha que eu já visitei várias. Eu era bem novo quando a minha família decidiu se mudar pro subsolo. No começo demorou um pouco para acostumar com a falta de sol e tal. Mas eu acho que em um mês já tinha acostumado. Mas isso era porque ainda estava tudo novo, as casas tinham acabado de ser construídas, então estava todo mundo entusiasmado com o que ganhou, por isso ninguém pensou muito na situação que a gente ia ficar. Nunca fui para Subcuritiba, é claro, né? Até porque morando numa cidade que nem Curitiba, o que eu ia fazer lá? Passei de carro, né? Até porque tem uma gentinha vagabunda ali, né? O governo dá de tudo pra eles lá embaixo. Quanto a gente aqui, pra conseguir o que precisa, tem que trabalhar, tem que ralar. Nos dias de hoje, enquanto a população de cima acha injustos os auxílios do governo para quem mora na Subcuritiba, a população de baixo sofre com as péssimas condições da infraestrutura. Parecia uma rachadura na casa e a minha irmã tá tossindo faz uns meses já. A gente tem que usar óculos com lanterna pra andar em algumas partes aqui. A gente vai vivendo, né? Do único jeito. O governo do município já declarou que não há fundos para fazer as manutenções necessárias nos túneis. Com as eleições de 2016, o desafio dos candidatos é atender às demandas de ambas as populações. E talvez um dia, Curitiba volte a ser o que era.